Boa noite a todos. Que Jesus esteja nos abençoando, nos iluminando, para que a gente aprenda mais uma de suas lições que há tantos anos Ele deixou para nós e nós ainda temos muitas dificuldades para praticá-las. O conhecimento a gente já tem, né? Mas a prática nós ainda titubeamos. A piedade, ela é uma compaixão pelo sofrimento alheio. É uma comiseração, é um sentimento de compaixão, de piedade ou dó diante do infortúnio ou do sofrimento alheio, indicando solidariedade e empatia, ou seja, é que nós temos esse sentimento dentro de nós. E, a partir do momento que ele surge, né, essa piedade ou essa compaixão, que nos dá dó, pena, né? Segundo o Espiritismo, a virtude que aproxima o ser humano dos anjos é a irmã da caridade, e que transforma a sensibilidade em ação amorosa, em ação moral. Ela é descrita como irmã da caridade, preparando o coração para a compaixão se converta em ações concretas de auxílio e de serviço desinteressado. Sem essa preparação piedosa, a caridade pode ser fria, ocasional. Sem a caridade, a piedade pode permanecer apenas no plano sentimental, ou seja, só na nossa mente, né? Incapaz de gerar mudanças reais. Assim, a piedade e a caridade juntas, elas formam um caminho para aperfeiçoamento moral e espiritual. Nossa, é claro, né? E segundo o Espiritismo, ela é uma virtude que nos aproxima mais dos anjos. É a irmã da caridade, como eu já disse, e que transforma em sensibilidade, em ação moral e amorosa. No Espiritismo, a piedade ela é entendida como compaixão profunda pelo sofrimento alheio, um sentimento que sensibiliza o coração diante das misérias, das dores, dos semelhantes, permitindo que lágrima sincera torne um bálsamo para os aflitos e que a esperança e a resignação sejam retribuídas àqueles que sofrem. Ela é uma virtude, como eu já disse, que transcende a simples emoção, sendo considerada amor em ação que se manifesta com devotamento e esquecimento de si mesmo em favor dos necessitados. Miguel, o espírito que assinou essa mensagem, em Bordeaux, no ano de 1862, diz que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, sendo a irmã da caridade que nos aproxima de Deus. Ele aconselha a todos se enternecerem pelo sofrimento alheio, deixarem as lágrimas correrem, porque esse sentimento irradiado, ele torna-se o bálsamo nas feridas dos que sofrem, auxiliando a resignação e a esperança. Então, aprendamos a auxiliar para que a nossa dádiva não transforme em espinho. Ou seja, devemos auxiliar aqueles que necessitam sem transformar o nosso auxílio em algo pesado, dizendo nas entrelinhas o quanto nós somos magnânimos, né? Quanto nós estamos ajudando. Então, nós devemos entender também que a caridade material, ela não surge apenas de doação. É um serviço de cada instante, um apoio de cada dia que nós nos propomos a fazer. Se um amigo aparece errado aos nossos olhos,
nós devemos calar aquela voz contundente de crítica, porque normalmente a gente vê, a gente já quer criticar, né? Ajudando com as bênçãos da prece, orando para essa pessoa. Porque às vezes ela está fazendo essa coisa que nós achamos tão errada, mas não se apercebe disso. Então, nós ajudando com as preces, com bênção, nós estamos auxiliando essa pessoa. Próximo diante de nós, que estão desorientados, infelizes, nós ofertamos o favor do silêncio, né? Em vez de ficarmos cochichando, repassando, nós damos a ele, ofertamos a esse infeliz o silêncio, para que ele se reequilibre e se restaure. E a piedade, ela é descrita como a irmã da caridade, preparando o coração para que a compaixão se converta em ações concretas de auxílio e de serviço desinteressado. Sem essa preparação piedosa, ela pode ser fria, ocasional, como eu já disse, e sem a caridade, a piedade pode permanecer apenas no plano sentimental, incapaz de gerar mudanças reais. Assim, a piedade e a caridade juntas formam um caminho para o aperfeiçoamento moral e espiritual. Ela é descrita como irmã da caridade, preparando o coração para a compaixão se converta em ações concretas de auxílio a serviço desinteressado. Restituir a esperança a quem já havia perdido, estimular a resignação, são atos que têm como consequência um prazer diferente, ligado sim ao sofrimento de alguém, que todavia é amenizado, suavizado. É um prazer doce, suave, que vem do sentimento, da percepção, da reação do sofredor. Ele se sente mais leve e mais confortado. E quando ela é profundamente sentida, ela é amor. Amor é devotamento. E devotamento é o ouvido, ou seja, o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação pelos infelizes, ela é uma virtude por excelência. Aquela mesma que o Divino Mestre, o Messias, praticou em toda a sua vida, que esteve aqui conosco, né? Ele ensinou na sua doutrina tão santa e sublime essa virtude por excelência. Assim, vemos que no desenvolvimento espiritual do homem, isto é, quando ele começa a se sensibilizar com o sofrimento do outro, sentindo a piedade, ele inicia o desenvolvimento do amor, que se transcende no devotamento, que é o esquecimento de si mesmo. Tal como Jesus, que por amor a Deus e à sua criação, ele devotou-se à humanidade da terra. Assim, acompanhou Jesus o desenvolvimento dos primeiros seres vivos, seu desenvolvimento nos reinos inferiores e auxiliou-os na evolução para espíritos. Permitiu que espíritos exilados de um mundo de capela, que se ascenderia a uma categoria mais elevada, a qual aqueles milhares de espíritos não tinham condições de acompanhar pelo seu atraso moral, permitiu que eles viessem à Terra, onde, convivendo com os homens que eram bem mais atrasados do que eles, colaboraram com eles no seu desenvolvimento e nas suas qualificações morais. E quando o desenvolvimento espiritual permitiu, Jesus veio viver nesse mundo inferior, conviver com homens ainda rudes, imperfeitos, orgulhosos, egoístas, para ensinar-lhes o verdadeiro caminho da evolução moral do homem na Terra. Quando essa doutrina for desenvolvida, a sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos,
ela tornará a terra muito mais feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. Essa é a missão do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus para auxiliar a humanidade no seu desenvolvimento moral e no entendimento dos ensinos do Mestre, com novas revelações comprovadas por fatos e raciocínios que tornam esses ensinos claros e essa constatação da sua necessidade e possibilidade de serem vividos ainda na Terra. Com o Espiritismo, a razão e o coração compreendem por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que os homens têm todas as condições internas para seguir seus ensinos no cotidiano, porque um dia todos os viverão plenamente. E o autor ainda afirma que o exercício da piedade, que comove até as fibras mais íntimas diante do sofrimento alheio, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e que arranca lágrimas de simpatia, é o que faz o homem progredir no domínio do orgulho e do egoísmo, dispondo a alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo. Daí, jamais sufocá-la, como muitos o fazem, com vergonha de demonstrar suas emoções, seus sentimentos, por considerá-las fraquezas, sentimentalismo tolo, segundo os valores terrenos. Temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. Que a piedade, ela jamais provoca perturbação e aborrecimento, como pensam os que dela fogem. Se provoca sentimentos de tristeza, de constrangimento, esses desaparecerão logo, sendo substituídos pela felicidade de desenvolver a coragem, a esperança e a fé. Quando o homem se deixar guiar por ela, fazendo o que pode para auxiliar, minorando os sofrimentos dos outros. Então, a piedade, ela leva o homem a perder, sem mesmo se dar conta, o egoísmo. Desse estudo, a lição maior que fica é o estímulo, é deixar-se dominar pelos sentimentos da piedade, não abafá-la com vergonha de sentir-se fraco. Se por medo de envolver-se, de ter mais aborrecimentos ou problemas, a fim de fazer tudo o que se podia a favor dos necessitados, sejam quais forem a origem dessas necessidades. Então, a piedade, ela é melancólica, mas ela é celeste. Ela é precursora da caridade. Está em primeira entre as virtudes que ela é irmã, cujos benefícios prepara e enobrece. Não vale encarecer cicatrizes e imperfeições a pretexto de apagá-la no corpo das horas, porquanto leve chaga tratada com desamor é sempre ferida a cronificar-se, ou seja, a tornar-se crônica no tempo, a fazer com que a condição inicialmente aguda ou temporária persista por mais tempo, por longo tempo, meses e às vezes até anos. Miguel, que é o espírito que escreveu, que assinou essa mensagem em Bordeaux em 1862. Você veja quanto tempo passou e continua atual. Diz que a piedade, ela é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Eu já disse e estou repetindo. Ela é irmã da caridade que nos aproxima a Deus. E ele aconselha que todos nós nos internecemos diante dos sofrimentos alheios. Porque diante da vida que nós levamos, ultimamente a gente não está tendo esses tipos de sentimento. E nós
deixamos as nossas lágrimas correrem por esse sentimento, irradiando em torno um bálsamo nas feridas do que sofrem, auxiliando a resignação e a esperança. Aprendamos a auxiliar para que nossa dádiva não transforme em espinho. Ou seja, devemos auxiliar aqueles que necessitam sem transformar o nosso auxílio em algo pesado, dizendo nas entrelinhas o quanto nós estamos auxiliando. Devemos entender também que a caridade material ela não surge da doação, ela é um serviço de cada instante, o apoio de cada dia a que nos propomos a fazer. Se um amigo aparece errado aos nossos olhos, repetindo, devemos calar aquela voz contundente, né, da crítica, ajudando com as bênçãos da prece. E se o próximo surge diante de nós desorientado e infeliz, ofertarmos o favor do silêncio para que se reequilibre e restaure. Então, ela é descrita como irmã da caridade, preparando o coração para a compaixão, que se converte em ações concretas de auxílio a serviço desinteressado. Sem essa preparação piedosa, a caridade pode ser fria ou ocasional. Sem ela, a piedade pode permanecer apenas no plano sentimental, incapaz de gerar mudanças reais. Assim, a piedade e a caridade juntas, elas formam um caminho para o aperfeiçoamento moral e espiritual. Restituir a esperança a quem a veja perdida, estimular a resignação, são atos que têm como consequência um prazer diferente, ligados sim ao sofrimento de alguém, que é, todavia, amenizado, suavizado. É um prazer suave e doce que vem do sentimento, da percepção, da reação do sofredor que se sente mais leve e mais confortado. Então, por essa palavra, nós vemos que o desenvolvimento espiritual do homem, quando ele começa a se sensibilizar com o sofrimento do outro, sentindo piedade, inicia esse desenvolvimento do amor que transcende no devotamento, que é o esquecimento de si mesmo, tal como Jesus, por amor a Deus e à sua criação, devotou-se à humanidade da Terra. Assim, acompanhou Jesus o desenvolvimento dos primeiros seres vivos, seu desenvolvimento nos reinos inferiores, auxiliou-nos na evolução para espíritos. Permitiu que espíritos exilados, repetindo que vieram de capela, que se ascenderia a uma categoria mais elevada, a qual milhares de espíritos não tinham condições de continuar lá, porque o seu atraso moral não ia permitir eles acompanharem os outros. Então, Jesus permitiu que eles viessem à Terra, onde, convivendo com os homens que estavam mais atrasados e colaborando com eles no seu desenvolvimento, desenvolveriam suas qualidades morais. E quando o desenvolvimento espiritual permitiu, Jesus veio viver nesse mundo inferior, conviver com os homens rudes e imperfeitos, orgulhosos e egoístas, para ensinar-lhes o verdadeiro caminho da evolução moral do homem na Terra. Quando essa doutrina for desenvolvida na sua pureza primitiva, quando for admitida por todos, ela tornará a Terra mais feliz, fazendo reinar a concórdia na sua face, a paz e o amor. Essa é a missão do Espiritismo, como eu já disse e confirmo. Como prometeu Jesus, o Consolador, a auxiliar a humanidade, desenvolver a sua moral no entendimento do Mestre, né? E com novas revelações comprovadas por fatos, raciocínio que tornam esses ensinos claros pela constatação da necessidade e possibilidade de serem vividos na Terra. A razão e o coração compreendem porque Jesus é o caminho,
a verdade e a vida, e que os homens têm todas as condições internas de seguir seus ensinos no cotidiano, porque um dia todos viverão plenamente. E ao esse dia chegar, cada um tem que fazer o seu esforço necessário para seu autodesenvolvimento, para esse exercício da piedade, para que todos convivam em harmonia. E que comove, né, as fibras mais íntimas do seu sentimento alheio, que nos leva a estender a mão caridosa e a arrancar lágrimas de simpatia. É o que faz o homem progredir, no domínio do orgulho e do egoísmo, dispondo a alma à humanidade e beneficência e o amor ao próximo. Daí jamais sufocá-la, como muitos o fazem, com vergonha de demonstrar suas emoções e seus sentimentos, para consolidar, por considerar-os franquezas, sentimento tolo, segundo os valores terrenos. Então, a piedade, ela jamais provoca perturbação, como pensam aqueles que fogem dela. Se provoca sentimentos de tristeza, de constrangimentos, e esses logo desaparecem, sendo substituídos pela felicidade de desenvolver a coragem, a esperança e a fé quando o homem se deixa guiar por ela, fazendo o que pode para auxiliar o sofrimento dos outros. Então, ela leva o homem a perder, sem mesmo se dar conta, o egoísmo. E desse estudo, a lição maior que fica é o estímulo a deixar-se dominar pelo sentimento da piedade, não abafá-lo com vergonha de senti-lo ou de sentir-se fraco, por medo de envolver-se, de ter mais aborrecimentos ou problemas. Porque muitas vezes a gente não quer se envolver em determinados assuntos justamente porque provocam aborrecimentos ou problemas, né? A fim de fazer tudo o que pode em favor dos necessitados, sejam quais forem a origem dessas necessidades, né? Então, o mestre é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira, entre as virtudes de que é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Não vale encarecer cicatrizes e imperfeições a pretexto de apagá-las no corpo das horas, porquanto leve chaga tratada com desamor é sempre uma ferida, a tornar-se sintonia crônica no tempo, fazer com que uma condição inicialmente aguda ou temporária persiste por longo período, meses ou até anos. Distribuir desse modo a beneficência do agasalho, do pão, evitando humilhar quem te recolhe, os gestos da providência e carinho. Contudo, não esqueça de estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras do mal. Então, esse aqui é um roteiro para que a gente possa seguir e fazer a nossa caridade e evoluir mais um pouco nesse mundo, porque a gente fazendo esse entrelaçamento entre as pessoas, com certeza nós vamos evoluir. Então é um roteirinho para a gente poder seguir. Certo? Uma boa noite a todos e obrigada. Obrigado, Sueli. Gostaria de lembrar que nós temos um evangelho semelhante a este, que acontece aos domingos, às 9h da manhã. Todos estão convidados. Agradecemos a presença de todos, em especial aqueles que vieram pela primeira vez em nossa casa, que sejam bem-vindos, possam se tornar amigos da nossa casa. Logo após a nossa prece final, temos o passe. O passe são transmissões de energias, e aqueles que desejarem e necessitarem, é só aguardar que no momento oportuno serão convidados. Convidamos a todos, dando continuidade a esses momentos de paz,
agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, Criador, pela vida. Agradecermos aos amigos espirituais pelo amparo, pelas melhores energias direcionadas a todos nós. E a Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, este irmão querido que por amor veio à Terra para trazer a sua mensagem de paz, de amor, de esperança, de consolações aos nossos corações, carentes que somos ainda do teu amor. Que nos ampare, que nos dê força, Senhor, em todos os momentos das nossas vidas, das nossas caminhadas, espíritos imperfeitos que somos ainda, a caminho desta evolução, deste crescimento moral e espiritual. Obrigado, Senhor, que assim seja. E o nosso boa noite a todos.